Pergunta aí, pessoal, tá subindo arroz, feijão, óleo, tá subindo muito? Só pra você saber, eu acabei de conversar com o intermediário, vou conversar logo mais com a Associação de Supermercados, pra ver se a gente... Só dobro, só Não é no grito, não é na caneta, ninguém vai dar canetada em lugar nenhum. Dobrou o preço, porque veio o dinheiro do auxílio emergencial, veio. O pessoal começou a gastar um pouco mais, muito papel na praça, a inflação vem. A inflação subiu. Tá? Nós estamos conversando, o produto da cesta básica aí, não estou pedindo um sacrifício, né? Patriotismo, os grandes donos do supermercado para manter o preço, a menor margem de lucro. O presidente Jair Bolsonaro fala em apelo ao patriotismo dos comerciantes. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, diz que não vai faltar alimento. O arroz não vai faltar. Agora ele está alto, mas nós vamos fazer ele baixar. Se Deus quiser, vamos ter uma super safra ano que vem. Mas na prática, a cesta básica está mais pesada no bolso do consumidor, o que já foi motivo de alerta feito ao governo pela Associação Brasileira de Supermercados. Ainda falando em compras, a cesta básica do brasileiro está mais cara. Nos últimos 12 meses, os preços subiram mais de 20%. O alerta dos supermercados foi inclusive estampado em cartas públicas. Como explicar a alta dos preços num cenário de recessão econômica? Que medidas o governo poderia adotar para frear os reajustes? Qual a perspectiva para a inflação da cesta básica? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou Carolina Moran, sem o Roberto Maltic, que está de férias, e neste episódio converso com a colunista Flávia Oliveira. Fique com a gente. Flávia Oliveira, estamos aí num cenário de recessão. Em tese, não deveríamos ter pressões inflacionárias, né? O que está acontecendo com os produtos da cesta básica que subiram tanto? Olha, Carol, nós estamos atravessando um momento de muita instabilidade e de valorização dos preços, principalmente dos produtos agrícolas. É curioso porque esse período, por exemplo, que vai de junho até agosto, ele costuma ser de deflação nos alimentos, um período muito, muito positivo, né, do ponto de vista do consumidor que gasta dinheiro com comida e logo todos nós, né. Acontece que o ano de 2020 ele está absolutamente atípico. O início do ano foi de muita pressão, inclusive a partir aí da pandemia, do início do isolamento social. Você deve lembrar, e os nossos ouvintes, que em março, abril, houve um aumento muito forte dos itens de alimentação consumidos no domicílio, e ali foi o resultado de um aumento da demanda e da quantidade de famílias que, a partir do isolamento, precisaram aumentar o número de refeições em casa. A gente tem que lembrar que as crianças ficaram sem escola e refeições que eram feitas na escola passaram a ser feitas em casa. Então, a gente teve uma pressão muito grande dos itens mais consumidos pela população, pelas famílias brasileiras. Arroz, feijão, tomate, cebola e alho, farinha de mandioca. Os ovos subiram pra caramba no início do ano. A inflação oficial no país até julho é de 0,46%. Mas uma pesquisa do Diese mostra que o custo da cesta básica já subiu bem mais do que a inflação em 16 capitais. E aí, em junho, teve uma pequena trégua. Parecia que aquela onda mais forte da inflação dos alimentos tinha passado. Lê do engano. O que aconteceu foi que, além da valorização muito forte do dólar, o dólar subiu demais, né, no Brasil, o real se desvalorizou fortemente em razão dos efeitos da pandemia, em razão da instabilidade política também, que tem contaminado muito o mercado financeiro. O medo dos investidores em relação ao desequilíbrio fiscal, né, das contas públicas, das contas do governo, isso pressionou o dólar. E, juntamente a esse fator câmbio, a gente teve a recuperação da economia chinesa. A economia da China cresceu 3,2% no segundo trimestre em relação ao mesmo período de 2019. Ora, é uma notícia boa, né? A China entrando em recuperação, e ela teve um crescimento importante do PIB no segundo trimestre, né? Ela que enfrentou a pandemia primeiro, né, antes de todos os outros países, antes da Europa, antes da América. No entanto,
o aumento da demanda, a normalização da atividade econômica na China acabou pressionando o preço de todas as commodities, incluindo as agrícolas, mas também as minerais, né? O minério de ferro subiu muito, petróleo teve valorização e os produtos agrícolas, as carnes em particular, frango, suíno e bovina, a soja e o milho, que são base das rações, por exemplo, né? Então estão na base da cadeia alimentar, da estrutura da produção alimentar, e o trigo também, que é a matéria-prima de farinhas, de bolos, de pães, do pãozinho francês. Então você tem um conjunto de fatores ou de produtos que tiveram as suas cotações elevadas significativamente em razão dessa demanda da China, a ponto de o Brasil bater recordes históricos de exportação no complexo carne e também na soja. A China tem importação recorde de soja em junho, com grandes carregamentos no Brasil. As compras cresceram 71% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse é um motivo de muita comemoração, porque os produtores brasileiros são os principais fornecedores. E veja, nem a safra agrícola recorde que está prevista para esse ano foi capaz de conter a alta nos preços. Essa cotação internacional, ela contaminou o mercado interno, porque o produtor, se ele percebe que vai ganhar mais no mercado internacional, ele escoa a produção para exportação, e aí ou há uma redução da quantidade de mercadoria disponível para o mercado brasileiro, ou ele reajusta aqui também, e é o que tem acontecido, para ter o mesmo nível de ganho. Tem influência também do auxílio emergencial, Flávia? As pessoas tendo acesso a uma renda básica usando esse dinheiro para comprar alimentos? O que a gente tem de pesquisas é que boa parte, né, do dinheiro do auxílio emergencial foi usado pelas famílias para comprar alimentos. E isso é meio natural, porque houve um aumento esperado, porque a crise no mercado de trabalho é fortíssima, houve uma perda de renda muito grande, os dados de massa salarial não deixam dúvida em relação a isso, e boa parte desse dinheiro, sim, ele foi destinado à compra de alimentos. Mas esse é o fenômeno daquele aumento de demanda que eu te mencionei lá nos primeiros meses. Março, abril, maio, teve sim um aumento no consumo de alimentos e no preço dos alimentos em razão do aumento da demanda, do aumento do consumo. Algumas redes de supermercados até intensificaram encomendas para formar estoques maiores em razão desse aumento da demanda pelos consumidores, pelas famílias brasileiras. Você deve lembrar que vários supermercados, inclusive, vieram a público dizendo: não precisa corrida aos mercados, não vai faltar mercadoria, a gente está calma, gente, porque houve até um início de movimento de formação de estoque. Isso naturalmente leva a reajuste de preços, mas não é só isso que explica, não. Tem um fator da conjuntura internacional, pelo dólar e pelo movimento da China, que tem pressionado muito intensamente os preços agrícolas, os preços dos alimentos. Agora, Flávio, o governo disse que vai apelar ao patriotismo dos produtores, dos donos de supermercados e tudo mais. Ninguém vai usar caneta BIC para tabelar nada, não existe tabelamento, mas está pedindo para eles que o lucro desse produto essenciais do mercado seja próximo de zero. Algo que de fato possa ser feito para tentar reverter esse aumento nos itens da cesta básica? Há coisas que podem ser feitas sim, e das que não se deve fazer é apelar para patriotismo de empresário. Isso é ridículo, isso é um retrocesso, é uma volta a um discurso dos anos 80, né? Lá na época do Plano Cruzado, quem é mais velho, quem já tem mais de 40, né, vai lembrar bem. Fiscais do Sarney, né, Flávio? Exatamente, fiscais do Sarney. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. O presidente Jair Bolsonaro quer ressuscitar uma prática não só antiga, como equivocada. Não deu certo naquela época e não dará certo agora. Os empresários, os supermercadistas, eles têm, inclusive, longe de mim aqui ficar defendendo o empresariado gratuitamente, mas eles têm razões objetivas, Carol, para estarem
com as margens pressionadas e, em alguma medida, repassando esses aumentos. Eu estou aqui com umas informações que eu peguei com a Fundação Getúlio Vargas, que hoje, né, nessa terça-feira, divulgou o IGPDI, que é o índice deles de inflação fechada, no mês fechado, né? O IGPDI de agosto. E o André Braz, que é o economista, que é o coordenador do índice, me passou, por exemplo, a alta de alguns itens de alimentos no atacado. Então, é o preço, em tese, né? É a alta que incide no custo, na planilha de custos dos supermercadistas. Nos últimos 12 meses. Para a gente, inclusive, ele me falou, vamos usar os 12 meses para eliminar os efeitos sazonais, aquele sobe e desce de um mês para o outro. Pois bem, desde setembro do ano passado a agosto desse ano de 2020, o arroz subiu 45%, o leite subiu 37%, a carne bovina subiu 40%, as carnes suínas subiram 26%, o óleo de soja 52%, quase 53%. Ora, não há atividade empresarial que comporte, sem repasse, aumentos dessa ordem. Então, algum aumento há de ser repassado. A Associação Brasileira de Supermercados vê o aumento de preços de itens essenciais da cesta básica com preocupação. Diz que reconhece a importância do setor agrícola e suas exportações na economia brasileira, mas alerta para o desequilíbrio entre oferta e demanda no mercado interno, para evitar problemas de abastecimento, especialmente na pandemia. O que o governo poderia fazer na direção de minimizar esses efeitos para o consumidor final? Ter estoques reguladores. Isso é uma coisa que existia no passado no Brasil. A gente tinha Conab, né, com grandes armazéns que justamente o governo comprava aquelas grandes quantidades dessas mercadorias e quando havia essa flutuação de preços, que é normal, especialmente em alimentos, porque depende de safra, depende de clima, né, se choveu demais, se choveu de menos. E ele tinha esses estoques reguladores e usava esses estoques para jogar produtos no mercado, arroz e feijão, principalmente arroz e feijão, e normalizar ou estabilizar o preço. Essas práticas, elas acabaram, eu até conversei sobre isso com o André, que eu acabei de citar, que fim levaram, né, os estoques reguladores, e ele falou, eu nunca mais ouvi falar disso, como eu também não, e se o governo tivesse essa prática, ele já estaria anunciando que está usando, porque faria um bem danado ao preço da cesta básica. Então, na verdade, a gente está, nesse momento, ao sabor do livre mercado. O que não dá para imaginar que vai haver um descontrole total de preços, descontrole inflacionário, é que a gente ainda está com o poder de compra, a renda das famílias ainda muito depreciada. E mais ainda, a partir de agora, quando o governo já anunciou que vai reduzir a metade o auxílio emergencial. Então, é menos renda ainda que estará disponível para consumo. Isso limita mais a possibilidade de repasse aos preços finais, né, pelos supermercadistas, do que um apelo populista do presidente dizendo que, apelando ao patriotismo para que não haja remarcações. Só lembrando um pouquinho essa época do Plano Cruzado, né, Flávia? A gente tem muitos ouvintes aí mais jovens, na casa dos 20 e poucos anos. Naquela época tinha inclusive operação para catar boi no pasto, né? Começou a faltar carne e tudo mais. Claro, o produtor não queria vender pelo preço tabelado ali e tentou-se de tudo. Fiscal do Sarney, tabelamento de preço, e nada deu certo, né? Nada deu certo. O que a gente viu foi em anos seguintes. Quer dizer, deu certo pro PMDB aquela época, né? Ou então MDB, que agora voltou de novo a ser MDB, mas o MDB, à época, que elegeu quase todos os governadores, né, em razão daquela política de congelamento. Teve um apelo populista muito grande que fazia donas de casa, aposentados, irem para a porta do mercado com suas listinhas, algumas imagens icônicas de consumidores fechando a porta do supermercado em razão de remarcações. Veja o caso dessas duas maioneses. Veja o caso do café. Conquistando o nome do José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Imagens muito emblemáticas de prateleiras vazias,
que é o colateral de quando o governo quer impor uma política de preços. Então a gente via as prateleiras dos mercados vazias dos itens e fiscais da antiga SUNAB, né, um órgão público que cuidava dessa questão do controle de preços, indo caçar boi no pasto, porque os pecuaristas esconderam o gado, não faziam o abate, e assim faltou carne, que era um item, ainda é, né, um item importante da mesa dos brasileiros. Então, o que vale é tentar fazer o consumidor brasileiro entender que há uma conjuntura desfavorável, aproveitar as promoções, né, no caso dos legumes, frutas, hortaliças, comprar os produtos da estação, né, que ficam mais baratos, em preços mais atraentes, né, e comprar a exata quantidade na expectativa de que a produção se normalize, né, e a gente tenha um pouco mais de conforto para a oferta. Mas, nesse momento, diante dessa conjuntura, a gente ainda vai conviver um pouquinho com reajuste de preços, né? E essa alta toda que a gente viu no atacado ainda não chegou inteiramente ao varejo. Eu acho que não chegará integramente, não. Mas um pedaço de repasse, a gente ainda vai reclamar um tantinho do arroz e do feijão muito caros no Brasil. Reduzir tarifa de importação adianta alguma coisa? Num cenário de dólar aí batendo R$ 5,40, vai ter que importar a um valor muito alto de qualquer jeito, né? Pois é, o problema é que os preços internacionais, eles estão subindo, né, também. Então, claro, se você mexer com impostos, né, oscilar, reduzir tarifa, o produto fica mais barato. Mas essa disputa no mercado internacional é uma disputa desequilibrada, né? Os preços em dólares estão subindo, né? A demanda chinesa é intensa, então se não tem produto suficiente no mercado, o preço sobe. Claro que, assim, qualquer desoneração que for possível nessa direção de regular com importações, ela vai ter um efeito de acomodar essa queda. Mas, veja, talvez seja mais fácil acontecer uma estabilização dos preços nesse patamar do que uma queda no preço do consumidor final. Num primeiro momento, se um atacadista, se um produtor, né, um varejista, tiver a possibilidade de comprar a um preço um pouco menor, eu acho que o primeiro movimento dele vai ser recompor suas margens. Flávio, o impacto disso tudo no bolso do brasileiro é muito maior para a baixa renda, né? Porque o impacto da cesta básica para quem ganha menos é muito maior, né? Isso é a questão que mais me comove, preocupa, porque, de fato, proporcionalmente, as famílias com renda mais baixa são as que gastam a maior parcela da sua renda, do seu orçamento, dos seus ganhos com alimentos, especialmente nesse momento de pandemia. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mediu a evolução dos preços de 29 alimentos entre os meses de março e junho. Nesse período, a alta foi de mais de 6%. Mas nas famílias com renda entre 1 e 2 salários mínimos e meio, o impacto dos preços dos alimentos foi ainda maior. A gente teve uma queda de renda, uma queda muito forte da ocupação, né, dos postos de trabalho, principalmente na baixa renda. Quem ganha até 2 salários mínimos foram os grupos mais afetados, né? Funcionários do comércio, trabalhadoras domésticas, muita gente do setor de serviço, mas de baixa remuneração. Então, já é uma parcela que destina uma proporção alta dos seus rendimentos à alimentação. Os rendimentos caíram e os alimentos estão mais caros. Isso exige um gasto maior com comida e um gasto menor com os outros itens de consumo, principalmente serviços. Essa inflação dos alimentos, ela também vai ter um efeito colateral negativo na recuperação da economia por essas áreas de serviços, outros itens de consumo que são, vou chamar assim, os economistas chamam de elásticos, né, que você pode cortar e aumentar
subitamente, mas eu vou dizer os supérfluos, né? A gente reduz o consumo de supérfluos para se concentrar nos produtos, né, no consumo chamado inelástico, que é a comida. Você não vai poder deixar de comer. E além disso, a gente continua com essa conjuntura muito dramática das crianças, dos jovens sem aulas. Então, ainda mais gente comendo em casa, o que pressiona ainda mais os custos. Mesmo depois de 5 meses de pandemia em Feira de Santana e da suspensão das aulas como medida de combate ao coronavírus, o problema da merenda escolar ainda não foi resolvido para as escolas públicas do município. O impasse é o mesmo. A prefeitura diz que para fornecer os alimentos para as crianças que seguem em quarentena, precisa da liberação da justiça. Era importante também que prefeituras, estados intensificassem as medidas de seja distribuição de um cartão para compra de alimentos, seja um voucher que alguns fazem, seja a própria distribuição objetiva de cestas básicas, né? As ações comunitárias que foram importantes no início dessa crise e que perderam fôlego em razão até da redução do número de doações. Então veja como tudo vai se encadeando, né? E criando realmente um ambiente que, do ponto de vista macroeconômico, de um país que precisa se recuperar, voltar a crescer, se desenvolver, há condições aí adversas e preocupantes, Carolina. Bom, para a gente fechar, Flávia, o cenário, na sua avaliação, é talvez de uma estabilização dos preços com essa margem mais elevada, né? Não tem nada no cenário que indique que o dólar vai cair, que a pressão por demanda da China vai diminuir, não há uma luz no fim do túnel. Nesse momento, a gente está com essa pressão, né, da demanda da China. O dólar já cedeu um pouquinho, né? Agosto foi pior do que está nesse momento. Agora, o Brasil, ele é cheio de instabilidade, né? E essa instabilidade mexe muito com o mercado financeiro e com as cotações do dólar. A gente chegou a ter dólar a 5,60, né, praticamente. Os números que eu te falei dos recordes de exportações e do câmbio favorável, em julho, o dólar estava na faixa de 5,39, chegou a 5,40, mais ou menos o patamar que está agora. Então, se o dólar se estabilizar nesse patamar ou um pouquinho mais baixo, que seria desejável, né? E à medida em que a oferta de produção agrícola ela fosse normalizando, a gente tende, primeiro, a uma estabilização das cotações e, na sequência, na medida em que a oferta aumente, de uma queda nos preços internacionais. Aí isso aí vai acabar chegando no atacado. Nesse momento, não está dando muito para enxergar um horizonte de queda no preço final para o consumidor, porque a alta no atacado nem foi inteiramente repassada. Então, o movimento racional do empresariado é repassar tudo que for possível, né? Se a situação dele se estabilizar, ganhar um pouquinho de margem, né? Se ele ganhar, o que ele conseguir ganhar no preço, cai um pouquinho e ele aumenta a sua margem. Depois, de acordo aí com a demanda, o tanto que o consumidor tiver apertado de renda, e estará, porque o auxílio emergencial vai diminuir, pode ser que esses preços se estabilizem. Mas contar com uma queda no preço final imediatamente, eu acho difícil, especialmente esses itens que têm cotação internacional. Flávia, obrigada pela participação aqui no Ao Ponto mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima, boa semana e dias melhores virão. Não vamos perder as esperanças. Tomara. Carolina e ouvintes. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o conteúdo de serviço do combate ao coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do João Guilherme Lacerda. Até mais.